E aí, pessoal, bom dia para todos e todas. Estamos juntos aqui na nossa aula 44, quarta-feira, 26 de maio. Aula 44 já passa voando, né? E aí, vocês ouviram o nosso podcast segunda-feira? Maravilha! Se vocês ouviram, então estão ligados que eu falei que hoje nós começaríamos estatística. Ok? Não faremos uma atividade do livro hoje. Essa semana vai ser diferente. Eu vou pedir uma atividade para vocês específica para vocês fazerem, que já está pronta lá na aula 45, já está postada. Quando vocês terminarem de assistir o vídeo aqui, vocês leem a descrição da aula e já podem até resolver. Coisa simples, vai estar lá no Padlet, certo? Mais para frente eu vou falar durante a aula. E aí resolvam, fiquem logo livre e aguardem as cenas dos próximos capítulos, quando nós vamos falar mais sobre isso que eu pedi para vocês, essa atividade, porque vai ser algo que nós vamos usar para uma das nossas notas dessa segunda unidade, ok? Lembrando que uma parte da nota de vocês é dos exercícios que vocês fazem semanalmente, outra parte vai ser dessa atividade que eu vou passar agora, e temos aquele outro trabalho que eu não esqueci, que vocês estão fazendo também para preparar o meu podcast ou o meu vídeo sobre os temas estudados. E que tudo indica que vai indo muito bem, obrigado. Afinal de contas, ninguém me perguntou nada. Nem mesmo as equipes que eu deixei para se formarem, que eu não sei nem se já estão prontas. Então, quando eu pedir, no dia 16, eu espero que já esteja tudo alright. Mas vamos lá, vamos começar? Beleza? Todos os apóstolos já pegaram o livro, página 210 do capítulo 3. Então vamos lá, peguem o livro, separem o caderno, a caneta para as anotações de vocês, o lápis, borracha, para a gente já se preparar para o nosso encontro de hoje, beleza? Então, dito isso, estamos aqui prontos para o nosso encontro de hoje, certo? Mas como eu falei, nós vamos ter hoje um assunto que ele não tem muito cálculo, não tem muita coisa para ser feita assim, matematicamente falando, certo? Hoje a gente vai trabalhar um pouco com as questões conceituais e vocês vão acompanhando aí pelo livro. Eu fiz alguns recortes para colocar para vocês aqui durante a nossa apresentação. E ao longo da aula a gente vai conversando melhor e a gente vai vendo como vão ser feitas as nossas atividades, ok? Então, como eu disse a vocês, hoje a gente vai estudar estatística, ok? Então, estatística. Gente, estatística é um assunto importantíssimo na matemática, tanto que ele é uma formação à parte. Então, existem pessoas que se formam em matemática e existem pessoas que se formam em estatística, para vocês terem uma ideia da amplitude que esse assunto tem, ok? E a estatística ela está envolvida em muitas questões, em muitos pontos, é um assunto bastante interessante. E hoje vocês vão ver um pouquinho de alguns conceitos de estatística, né? E a gente vai trabalhar muito com esse assunto, porque vocês vão precisar para, por exemplo, o terceiro ano do ensino médio, vocês têm. O ano que vem também, né, nono ano, vai usar alguma coisa de estatística. E quando a gente fala de estatística, a gente vai trabalhar com alguns assuntos como porcentagem, ok? Porcentagem entra aqui. A gente vai falar de tabelas e quadros, que também entram aqui. E aí, para quem não sabe, tabelas são abertas, quadros são fechados. Em linhas gerais, de maneira bastante resumida, essa é a diferença entre tabelas e quadros. Então, uma tabela é isso aqui, ó. Aqui é uma tabela. Do lado não se fecha, ok? Então, a gente pode ter várias colunas aqui, várias linhas, digamos que aqui seja o total, ok? A gente vai ver melhor isso aqui. Estou desenhando só para, deixa eu fazer uma coisa mais bonitinha, né? Para vocês depois dizerem que não estão entendendo nada, que tudo vocês dizem que não entendem. Então aqui, vamos lá. Pronto. Então aqui, ó, total, certo?
Então aqui a gente discrimina o que a gente quer, e ali embaixo a gente coloca o total. Mas a tabela, ela sempre é aberta. E o quadro não. O quadro, ao contrário, ele é normalmente, né, ele é fechado. E o quadro é uma coisa muito usada quando a gente quer fazer comparações. Então, antes, depois, né? Usar questões mais de informações não numéricas, vamos dizer assim, para eu não antecipar o que nós estaremos falando mais adiante, tá certo? Então, na estatística, a gente vai ver muitos métodos, né? Métodos que a gente usa para coletar, organizar, representar. Tudo isso está lá no livro de vocês, certo? Na página 210. Analisar dados, ok? Dados. Então, a estatística ela existe para isso, para coletar, organizar, representar e analisar dados. Então, isso tudo é feito através de quê? Através de métodos. Não é feito ao acaso, não é feito de qualquer modo. Existem formas, né, que se utiliza para principalmente tomada de decisões. Então, a estatística, gente, é um ramo da matemática que ela ajuda muito na tomada de decisões, inclusive na nossa vida. Então, se a gente fizer um trabalho de estatística, de previsão, né, de coleta, de organização, de análise do que a gente determina para uma necessidade futura, nós vamos estar construindo métodos de organização de dados estatísticos também para a nossa vida, ok? Então ela é algo bastante interessante para o nosso dia a dia. Sendo assim, a gente traz aqui algumas informações já do livro de vocês. E a primeira informação muito importante é a diferença entre população e amostra. Então, o que o livro didático diz de vocês? Que a população é o conjunto de elementos que nós vamos pesquisar e apresentar através de uma característica comum. Então, se a gente vai fazer uma pesquisa sobre a eleição, a gente vai entrevistar que população? A população daquele local onde se pretende fazer a pesquisa. Então, se eu quero saber a pesquisa sobre a candidatura para presidente do Brasil, eu não posso entrevistar os paraguaios, os norte-americanos, os portugueses. Eu tenho que usar elementos, né, que no caso são as pessoas que fazem parte do conjunto da população brasileira. Professor Evandro, mas tem estrangeiros que votam no Brasil, mas estão no Brasil, sendo que também nós temos brasileiros que votam lá fora, mas são brasileiros, entendeu? Então a diferença tem que ser essa. Então, se eu estou falando de eleição no Brasil, vota quem está no Brasil, ou brasileiro que esteja fora, certo? Mas sendo brasileiro. Se fosse assim, todo mundo poderia votar na eleição do Brasil, ou todo mundo poderia votar na eleição norte-americana, ou todo mundo, e não é assim que acontece, né? A gente sabe que tem que ter essas regras, ó, os métodos aí importantes para chegarmos às nossas definições. Então, essa é a característica comum, ó. Eu estou falando de quê? De brasileiros. Se eu quero fazer uma pesquisa eleitoral para presidente do Brasil, eu tenho que pesquisar brasileiros. Quem pode votar está lá na lei eleitoral, criada pelo Tribunal Superior Eleitoral, quem são as pessoas que podem votar. Então eu tenho que seguir aquelas regras. Então tem que ser maior de 16 anos, não é isso? Eu não posso entrevistar uma criança de 10, 11, 9, 8 anos, tá certo? Então já começa daí. Por aí eu vou levando todos os elementos necessários. Eu não posso pesquisar pessoas que não sejam brasileiros ou que não residam
no Brasil, mesmo não sendo brasileiros, ou que sejam brasileiros, mas residam fora, aí nesse caso podem participar. Bom, então população é o todo, é o conjunto. Já a amostra é o que? É um subconjunto. Então tudo isso a gente já aprendeu, né? Lá em teoria de conjuntos, quando vocês estudaram logo no 6º ano, vocês viram união, interseção, complementar, diferença, né? Tudo isso que vocês estudaram de conjunto, vocês viram que o conjunto maior, né, é a representação maior, no caso da estatística é a população, e aquela representação menor, que no caso a gente vai chamar aqui a partir de hoje de amostra. Então a amostra é uma parte da população que representa as mesmas características da população. Então, quando eu dei o exemplo da eleição para presidente do Brasil, uma amostra dessa população é o que? Os brasileiros residentes no exterior. Mas eles têm uma característica da população? Tem. Qual é a característica? Serem brasileiros, mesmo residentes no exterior. Então essa é uma amostra. A gente pode inclusive fazer comparações e chegar à conclusão de que os brasileiros residentes no Brasil votam no candidato Ivan, por exemplo. Já os brasileiros que moram fora do Brasil, eles votam no candidato Evandro, como muita gente me chama. Então, entenderam a diferença? São amostras diferentes. E aí, pelo fato de termos essas respostas diferentes, nós vamos tirar conclusões diferentes. Olha aí a importância da análise desses dados estatísticos. E é por isso que a gente tem essa estratificação, que a gente vai falar mais adiante em relação. Então, aqui tá, ó. População. Nós estamos vendo aqui o conjunto grande, certo? Cheio de bonequinhos, como está no livro de vocês. O de vocês está coloridinho, o meu não está, certo? E aí retirou-se, ó, uma amostra, uma parte dessa população e formou aqui a nossa amostra. E no caso aqui, né, aqui é só a fonte, né, Shutterstock.com, tá certo? Mas aqui é a amostra dessa população. Então, ela foi tirada daqui. Percebam que os bonequinhos, eles estão iguaizinhos. Eu nem mexi no desenho. Aqui vocês não estão vendo cor, mas no livro de vocês tem cor. Então, esse grupinho daqui tirou para fazer parte da amostra. Tá certo? Então, quando a gente retira essa parte da população e cria a nossa amostra, isso a gente chama de amostragem, ó. Então, esse processo de recolher amostras de uma população, de maneira que a gente possa garantir o acaso na escolha, eu vou falar sobre isso aqui, acaso na escolha. Cada elemento da população deve ter a mesma chance de ser selecionado. Então, eu não posso chegar aqui na minha população, nesse meu grupão aqui, colocar um megafone e dizer assim, por exemplo, eu falei de eleição, mas não vou falar de eleição agora não. Eu vou falar de Bavi. Não devia falar de Bavi, mas eu vou falar de Bavi. Então, por exemplo, no caso do Bavi, eu não posso chegar, pegar uma população aqui, digamos assim, a população baiana, e aí bota um megafone e diga assim, agora separa toda a população, que todo mundo que torce pro Vitória pro lado de cá. Aí eu separo todo mundo que torce por Vitória do lado de cá. Agora eu digo, pronto, vou fazer a pesquisa com vocês. Se eu for fazer a pesquisa só com quem torce por Vitória, eu não vou estar fazendo uma pesquisa correta. Então, eu tenho que pegar a população baiana, né, que torça para algum time baiano, não posso nem dizer qual seja, e aí eu vou fazer essa escolha ao acaso. Eu não vou direcionar a minha pesquisa, senão minha pesquisa ela é o que a gente chama de tendenciosa. É por isso que tem muita pesquisa eleitoral, quando a gente vê por aí, que diz assim, mas o candidato tal que ganhou, por que no dia da eleição o outro candidato que ganhou? Porque essa pesquisa, ela não foi muito bem distribuída, não foi muito bem escolhida ao acaso as pessoas. Por exemplo, vamos pensar assim, se a gente fizer uma pesquisa para algum presidente do Brasil, por exemplo, e a gente escolher só as pessoas para responderem a nossa pesquisa daqui da Bahia, ou se a gente escolher as pessoas só do Rio de Janeiro, a gente pode ser que tenha
resultados diferentes. Por quê? Porque são pessoas com características diferentes, com gostos diferentes, com tendências diferentes. Então, quando a gente faz uma pesquisa, a gente tem que escolher pessoas da mais diversa qualidade possível. Então, eu tenho que ter maiores de idade, eu tenho que ter pessoas mais velhas, eu tenho que ter jovens de 16 a 18, no caso de eleição, viu, gente? Eu tenho que ter homens, eu tenho que ter mulheres, eu tenho que ter negros, eu tenho que ter brancos, eu tenho que ter ricos, eu tenho que ter pobres. Então, quando eu falei, por exemplo, da pesquisa eleitoral tendenciosa, se eu pegar aqui em Salvador, por exemplo, e for fazer uma pesquisa e só escolher gente de bairro Nobre, da Pituba, da Graça, do Corredor da Vitória, para responder minha pesquisa, é claro que a tendência, por isso que chama tendenciosa, é que essas pessoas tenham um gosto parecido. Então, se eu escolher pessoas do mesmo modo, se eu for escolher pessoas de Paripe, de Periperi, de Cajazeiras, do subúrbio ou da periferia da cidade, a tendência é que a gente tenha pessoas com pensamentos diferentes. Por quê? Porque nós estamos falando de classes sociais diferentes, em que os gostos, em que os desejos, em que as vontades, elas nem sempre são as mesmas. Por quê? Porque as questões que esse público padece também não são as mesmas questões, entendeu? Então, as dificuldades que quem mora no subúrbio, quem mora em Cajazeiras tem, não são as mesmas dificuldades que quem mora no Corredor da Vitória, na Graça, em Ondina, na Pituba. Então, são situações bem distintas. É o que a gente chama de classe social, né? Classe média baixa, classe alta, tudo isso que vocês já ouviram falar por aí. Então, a amostragem é esse processo de recolher essas amostras, tá certo? E essa escolha, esse processo, ele tem que ser feito garantido o maior acaso na escolha. Então, eu não posso tender a nenhum tipo de escolha direcionada. Eu tenho que ser o mais, vamos dizer assim, usar uma palavra aqui, eu tenho que ser o mais heterogêneo possível. Gêneo, não é gênio não, viu? Então eu tenho que ser o mais heterogêneo possível. Eu tenho que ter, o maior número de diferenças possíveis. Certo? Eu não posso escolher só brancos, eu não posso escolher só negros, eu não posso escolher só ricos, eu não posso escolher só pobres, eu não posso escolher só idosos, eu não posso escolher só jovens, eu não posso escolher só homens, eu não posso escolher só mulheres. Então tem que ser o mais misturado possível para que a nossa pesquisa seja mais fiel, fidedigna, correta possível. Gostei disso, ok? E aí, gente, esse processo de amostragem, ele vai dar origem a 3 tipos de amostra. Então, quando eu faço essa escolha, eu posso fazer de 3 formas. Eu posso ter o que a gente chama de amostra casual simples. E o que é uma amostra casual simples? É aquela em que a gente faz um sorteio aleatório. Observem que eu não estou apontando ninguém por características únicas. Eu faço um sorteio aleatório. Então, se eu chego, por exemplo, num determinado lugar e numero todo mundo que está presente ali, aí eu vou e faço o sorteio numa urna e tiro. Essa urna tem que ter todos os números possíveis. Eu não posso colocar ali só o mesmo número, então tem que ser um sorteio aleatório. E ali eu vou sorteando, simplesmente tirando ao acaso, né, aquelas pessoas que estão naquele ambiente, por exemplo, para participar de algo. Então, os elementos de uma população podem ser, como eu disse aí, enumerados e em seguida sorteados entre uma quantidade estabelecida previamente. Então, se a gente coloca, por exemplo, 100 pessoas em um ginásio, se a gente coloca 100 pessoas ali no estádio de Pituaçu, a gente pega, cada pessoa que entra recebe um número, e aí ao final a gente faz um sorteio para ver quem vai ganhar uma poupança no valor de 10 mil reais. Olha que beleza, todo mundo quer. Então ali a gente faz o sorteio com aquela, né, tem aquele globo, né, de bingo e tal, ou um saquinho com a numeração, mas geralmente quando a gente fala de estatística, de pesquisas, a gente tem uma coisa chamada auditoria. Observem quando passa na televisão
alguma coisa nesse sentido de pesquisa eleitoral, eles sempre dizem, a pesquisa foi auditada pela Price Waterhouse, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí dá o nome das empresas que fazem a auditoria. Então, o que é essa auditoria? A auditoria é justamente essa avaliação que é feita se a pesquisa ela ocorreu de modo satisfatório, se não teve nada ali fraudulento, se não teve nenhum tipo de corrupção ali, tá certo? E aí vamos adiante, porque nós temos um outro exemplo aqui de amostra, que é a amostra sistemática, ó. Então nós vimos que tem a casual simples, que a gente faz um sorteio aleatório, mas a gente tem um tipo que é sistemático. Por quê? Porque os elementos dessa população, eles já se encontram ordenados. Eu não tenho como fazer nada diferente daquilo ali. É como se eu restringisse mais a minha pesquisa. Por exemplo, ó, ele está falando aqui, ó, eu vou colocar aqui, vou destacar aqui a diferença. Os elementos, ó, já se encontram ordenados. Aqui não, aqui é o acaso. Aqui já eles se encontram ordenados. Aí ele cita produtos de uma linha de produção, prontuários médicos, prédios de uma rua. Para a seleção desses elementos que farão parte da amostra, é elaborado um sistema pelo pesquisador. Então, por exemplo, aqui se tratando de produtos de uma linha de produção. Digamos que a gente trabalha lá numa linha de produção, numa empresa lá de Camaçari que fabrica parafusos para Ford, que a Ford não está mais, né? Mas vamos fazer de conta que esteja. Então, o que acontece? Aí a empresa resolve fazer um sistema de análise, de avaliação, de acompanhamento da qualidade dos parafusos. Então, vai fazer o quê? De semana em semana, ela vai pegar X parafusos, 5, 10, 1, 20, da linha de produção, para ver se os parafusos estão saindo de modo correto. E ali, depois de um determinado período, ela vai ver como é que está a linha de produção, se está perfeita, se não está, e chegar à conclusão do que precisa ser feito para mudar ou não a linha de produção. Então, esse exemplo está lá no livro de vocês, não é? Se a gente quiser saber se o parafuso está dentro do padrão. Prontuários médicos. Então, se a gente quiser saber, por exemplo, agora, na questão da Covid, né? Aí, vamos lá, digamos que a mãe de vocês, o pai de vocês, algum conhecido de vocês trabalhe numa UPA, num gripário. E aí as pessoas chegam lá e aí o coordenador lá da Secretaria de Saúde, ele quer saber quantas pessoas que chegaram de Covid, né? Qual é a taxa mais ou menos de contágio. Aí o que ele faz? Ele chega e diz, ó gente, vamos tirar aleatoriamente, né, 5 prontuários médicos de tal dia, cada semana um dia. Então, uma semana segunda, na outra terça, na outra quarta. E aí a gente vai ver qual é o dia da semana que teve mais paciente atacado por Covid, atendido, né? Atendido, porque foi atacado pelo Covid, lógico, né? Na nossa UPA, certo? Então, ali também nós temos uma amostra sistemática, tá vendo? E aí, por aí vai. E aqui o terceiro exemplo que a gente tem aqui, que já está lá na página 212 de vocês, que é a amostra proporcional estratificada, certo? Tem esse nome imenso, mas não é difícil não, porque a amostra estratificada é aquela em que a gente, ó, divide a população em subpopulações, ó. A população é dividida em subpopulações. E essas subpopulações a gente chama de quê? De estratos. Então, esse tipo de amostra, ele é realizado quando outras características da população precisam ser levadas em conta. Então, que exemplo ele está dando aqui, ó? As pesquisas de voto para presidente. Então, a população são quem? Os eleitores brasileiros. Mas a região do país onde reside, o sexo, a faixa etária, a faixa de renda, tudo isso é importante na pesquisa. Então, tudo isso podem ser extratos utilizados para selecionar a amostra aleatória. Então, o que a gente faz? A gente faz a pesquisa toda e aí o estatístico, né, aquele que foi fazer o trabalho, ele vai pegar e vai, por isso que aparece nas pesquisas da televisão assim, quantos
da classe média tal, quantos da região norte votaram em fulano, quantos da região nordeste, quantos da região sul, entenderam? Então, o que a gente pega a população toda e tira uma proporção estratificada, ou seja, a gente pega aquele pedaço e faz o que é o extrato, não é pegar uma parte do tomate para fazer a comida, o macarrão, botar no macarrão, na pizza. Então, o extrato aqui é a gente pegar uma parte da população para fazer a nossa pesquisa com uma característica que atenda a essa população. Então, a gente pega, por exemplo, divide aqui por sexo, por região do país, por faixa etária, né, por faixa de renda, e aí a gente vai ver, inclusive, as diferenças. A gente vai ver que numa determinada faixa etária, o candidato A é preferido em relação ao candidato B. Agora, se a gente for analisar por faixa de renda, aí a coisa já vai se mostrar de maneira oposta. Por exemplo, quem ganhava por idade, agora perde, então ganha por renda. Tudo isso pode ser comparado e pode ser analisado para as tomadas de decisões, inclusive dos próprios candidatos. Quando os candidatos veem esse tipo de situação, eles acabam vendo, por exemplo, onde é que eles estão tendo mais problema, e aí eles vão trabalhar em cima daquela situação para corrigir a dificuldade, ok? Então, nós temos aqui um exemplo, que eu deixei aqui separado, ó, que é uma pesquisa que foi feita em determinado hospital. Então, ó, temos ali, para que os profissionais participassem de uma palestra. Então, foi feita uma amostra. Então, de um total de 400 profissionais, tá vendo? Que é o que a gente chama de população aqui. Foi tirada uma amostra, ou seja, uma parte, um subconjunto de 40 profissionais. E aí, como é que a gente vai tirar esses profissionais? Se nós temos cardiologista, obstetrícia e ortopedia, e se a gente só pode ter, se a gente tem um total de 400, ok? Mas só pode participar 40, então eu sei que 40 só podem participar, já esquecendo aqui, ó. Então, se só podem participar 40, esse 40 ele equivale a 10%, não é? Então, eu vou tirar 10% de 110, que é 11. 10% de 140, que é 14. 10% de 150, que é 15. Então, eu estou tirando proporcionalmente, ó, a mesma quantidade de profissionais. Eu não posso, por exemplo, aqui, se aqui são 40, né, porque a amostra é 10%, eu não posso colocar 30 cardiologistas e colocar só 5 obstetrícias e 5 ortopedistas. 5 obstetras e 5 ortopedistas. Eu tenho que ser proporcional, eu tenho que dar o mesmo direito às diferentes populações. No caso aqui, né, as diferentes amostras, os diferentes estratos dessa população. Ok? Corrigindo. Os diferentes estratos, né, que a gente tirou aqui. Ok, gente? Então, ó, aí se eu perguntar a vocês, isso aqui é o quê? É uma tabela ou um quadro? Isso aqui é um quadro, ó. Observem porque é fechado nas laterais e ele está comparando a quantidade de profissionais que a gente tem por categoria aqui, tá certo? Então, aqui nós temos um quadro comparativo. Seguindo adiante, porque a hora passa muito rápido quando a aula tá boa, e eu só tenho aqui 1 minuto e 35 e ainda tenho aqui mais 5 slides para apresentar. Eu acho que não vai dar tempo, a gente vai deixar para a próxima aula. A gente vem falando aqui sobre variáveis, ó. Então, o que é uma variável? É uma coisa que, como diz o Tabarel, varia, mas não se diz varia, se diz varia. Então, variável é uma coisa que se modifica, que se varia. Então, ó, as variáveis são características que estão sendo analisadas em uma amostra ou uma população. E elas podem ser qualitativas ou quantitativas. Vamos ver aqui? Então, que tipo de amostra quantitativa a gente tem? A gente tem a amostra quantitativa contínua. Então, vamos analisar junto e a gente tem aqui também a discreta. E aqui a gente tem para qualitativa, deixa eu botar outra cor, pior que eu não tenho nem tanta cor aqui no meu para destacar. A qualitativa, ela pode ser, que outra cor eu vou botar aqui? Não tenho, vou botar aqui então, ó, nominal
ou ela pode ser ordinal. Ok? Mas vamos lá. Qual seria a diferença? Quantitativa vem de número, vem de quantidade. Facílimo, hein? Qualitativa vem de quê? Vem de qualidade, vem de característica. Então, quantitativa vem de quê? Quantidade. Qualitativa vem de quê? De qualidade, de característica. Então, essa qualidade, ela pode ser ordinal. Ordinal vem de quê? De ordem. Ela tem que ter uma ordem, ela tem que ter uma sequência. Então, por exemplo, quando eu quero falar da escolaridade. Então, ó, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Antigamente a gente chamava assim, é uma ordem, é uma sequência. Hoje a gente chama como fundamental, médio, faculdade. Então isso é uma característica, isso é uma qualidade. A pessoa concluiu o fundamental, concluiu o médio, concluiu a faculdade. E tem que ter uma ordem. Ninguém conclui a faculdade sem passar pelo fundamental. Entenderam? Agora, uma qualidade nominal poderia ser, por exemplo, a cor da pele. Então, branco, negro, certo? Amarelo, né? Que são aqueles asiáticos, certo? Então, seria uma qualidade nominal. Percebam que não tem ordem. Eu posso colocar primeiro o branco, depois o negro, depois o amarelo. Primeiro o amarelo, a ordem aqui não influencia em nada. Já quando a gente fala de dados, de variáveis quantitativas, de número, de quantidade, se ela é discreta, é porque ela não tem uma ligação de uma com a outra. Complicou? Vamos facilitar? Número de filhos. Então, se eu pergunto qual é o número de filhos de determinado casal, 0, ou seja, não tem nenhum filho, 1, 2, 3, certo? É uma variável discreta? É, por quê? Porque ninguém tem um filho e meio, ok? Então, ó, quando a gente tem números decimais, quando a gente tem números que tem uma sequência, aqui, ó, como eu falei de sequência, aqui a ideia é mais ou menos a mesma. Só que aqui eu estou falando de números, não estou falando de características e qualidades. Então, na variável contínua, altura, por exemplo, então a pessoa pode ter 1,65 m, pode ter 1,70 m, 1,85 m. Então, aqui eu já tenho uma variável contínua. Já número de filhos é uma variável discreta. Já a cor da pele, branco, negro, amarelo, a etnia, já é nominal. Já a escolaridade da pessoa, fundamental, médio ou faculdade, é ordinal. Ok, gente? Então, nosso tempo está mais do que esgotado. Eu vou dar uma parada por aqui. Vocês dão uma olhada lá no nossa aula 45, no que eu estou pedindo para vocês, que tem a ver com isso aqui, ó. Foi até bom eu parar aqui. Tem que ver com a altura. Eu quero que vocês escrevam lá no Padlet a altura de vocês. E à tarde a gente se encontra para trazer mais esclarecimentos sobre a nossa aula de agora e também tirar alguma dúvida que tenha ficado com vocês. Tá certo, gente? Então, Deus abençoe. Bom apetite, que vocês vão almoçar agora e até daqui a pouco. Tchau, tchau.